Olá, meu nome é Guilherme, aqui está minha esposa Eduarda, né? Muito feliz por acaso, porque ela é casada comigo. Então, Pronto, começou. então, hoje a gente vai contar o nosso testemunho de como a gente foi salvo, como Deus nos recebeu, né? Começou pela minha família começou a frequentar, minha família, exatamente o Dudu, meu irmão, ele começou a frequentar esse ICVV. Ele veio se batizar, eu vou resumir bastante, ele veio se batizar, meus pais e a minha irmã, eles foram tocados pelo Espírito Santo, quiseram se batizar também, e por último, eu. Então, depois de eles se batizarem, passou um tempo, eu comecei a frequentar, a visitar a igreja também, CVV, e ali fui tocado também pelo Espírito para aceitar a Jesus, né, na minha vida como meu único Salvador. E nesse meio tempo, né, eu já estava namorando com a Duda e por influência ali do namoro, comecei a convidar ela para frequentar a igreja também e assim é o nosso testemunho de salvação resumidamente, né? Então muita coisa mudou realmente quando a gente foi salvo, né? Nosso modo de viver, nosso modo de pensar, nosso relacionamento como namorados mudou completamente. Deus, ele fez uma transformação completa. E nessa trajetória, eu já vinha de outra religião, e quando eu encontrei esse bebê através do Gui, através da família dele, eu trouxe toda a minha família também. Então hoje nós estamos aqui, tanto a família dele quanto a minha família, congregando na ICVV, porque eu creio que Deus tem um plano, né, um propósito para cada família, e Ele tem esse propósito para minha família, para a família do Gui, para a sua família. Deus, quando ele disse assim, vocês não são mais do mundo, vocês foram resgatados agora. E a gente entendeu isso, entendeu esse chamado, com a liderança ali dos adolescentes, dos jovens também. Nós entendemos que Deus tem um propósito, um chamado para essa juventude. Nós, como casal jovem, né, nós nos casamos novos, começamos a namorar novos. Nós, no início, não tínhamos entendimento do cristão, né, da palavra de Deus no namoro, mas Deus foi moldando, foi ajustando o nosso coração, foi transformando a nossa mente, que é isso que a palavra dele faz, que ele faz na nossa vida. Então, quando ele foi moldando, ajustando, a gente foi se alinhando ao propósito dele. E hoje nós estamos aqui, né, para a honra e glória do nome de Jesus. Como eu e a Duda a gente começou a namorar muito cedo também, e a gente não era cristão, a gente tinha conceitos do mundo, então pra gente era normal casais jovens, namorados, terem relação sexual. Então, realmente, eu e a Duda a gente começou o namoro de forma errada, perante Deus, porque a gente não conhecia a palavra de Deus. Isso não estava em nosso coração ainda, né? Então, quando a gente veio para a igreja realmente, se converteu, e a gente começou a servir, né? Detalhe, a gente não só se converteu e começou a frequentar uma igreja. Eu primeiro comecei a servir no louvor. Então, ali naquele lugar, no lugar de serviço a Deus, eu tive com a Duda tomar uma posição em relação ao nosso relacionamento, porque afinal a gente não poderia continuar com o mesmo tipo de relacionamento do mundo, conhecendo a palavra de Deus e sabendo qual que era o propósito de um namoro, né? Então eu e a Duda a gente tomou uma posição de ali de não ter mais relação sexual antes de casar. Lógico, vou falar assim, nossa, mil maravilhas, é super fácil, gente, isso aí não mexe com as vontades do homem, claro que não. Só que a gente tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo capacita a gente para que a gente consiga ter esse tempo de espera, porque é um tempo de Deus. É nesse tempo que Deus permite que a gente seja preparado para o casamento, isso vai ser muito melhor lá na frente. Depois que a gente casar, a nossa relação vai ser uma relação muito melhor, uma relação mais saudável, com um propósito realmente de Deus, né, baseado na palavra de Deus. E isso foi muito bênção na nossa vida. Eu vejo que, graças a Deus. E nós tínhamos um pensamento muito diferente, falando por mim agora, né? Eu tinha um pensamento a respeito do casamento de que o casamento não era algo de Deus, ou simplesmente você poderia casar e, se não der certo, finaliza ali o casamento e tá tudo certo. Eu não vim com uma estrutura de um casamento, né, na minha família. Então, até então, para ter um pouco de noção, eu fui a primeira pessoa a casar realmente de vestido de noiva e ter festas, essas coisas assim, na minha família. Eu não idealizava isso, porque eram coisas que eu via, né? Coisas que eu aprendi. Eu achava que era algo normal, simplesmente encontrar uma pessoa e só se juntar, sem ter casamento.
depois que a gente encontrou Jesus de fato, ele transformou coisas no meu coração, ele começou a botar esse desejo no meu coração. Então, até em questão de filhos, né? Hoje nós estamos também numa era, vamos dizer assim, até há pouco tempo atrás, de não ter filhos, né? Porque, filhos dá preocupação, ou qualquer outra coisa do tipo. Mas não, Deus transformou isso no meu coração também, mudou a minha mente a respeito de filhos. E, claro, a gente quer ter filhos, a gente vai ter filhos, mas tempo de Deus, mas é algo muito diferente. Mas quando eu encontrei Jesus e eu comecei a entender a palavra dele, sobre ele realmente amar a família, amar as gerações. Então Deus foi me alimentando dessas palavras, Deus foi colocando isso no meu coração. A gente está debaixo do propósito do Senhor. A minha família, com esse entendimento, hoje eles também, eu percebo o quanto Deus mudou. Não só hoje no meu casamento, mas até antes de eu casar, dentro da minha casa, existiam muitas brigas. Brigas foram cessando, porque a gente não gosta disso. Então eu orava para que Deus parasse, pudesse parar essas brigas dentro de casa, várias outras situações, né? E Deus, com a glória dele, ele foi transformando, não só eu como a primeira convertida da família, vamos dizer assim, mas os meus pais, o meu irmão. Então Deus foi transformando, e eu sei que tem um processo longo ainda pela frente, porque todos nós estamos em transformação. Mas Deus, a gente já começa a perceber a diferença disso. Por a gente ter escolhido casar bem novo e a gente receber constantemente os ensinos, a gente tem curso de casais na ICVV, e eles ensinam a importância da gente lidar, um com o outro como casal, depois do casamento. Eles enfatizam bastante a questão também do depois do casamento, como o casal vai começar a viver. Porque a Duda veio de uma criação, eu vim de uma criação. Então, realmente, quando a gente entra num lar e começa a viver junto, existe uma diferença ali. E tem que ter essa conversa, esse consenso entre os dois e achar um meio termo, para os dois viverem em paz ali naquele lar. E depois também que nós casamos, eu, como homem da casa, agora eu assumi um papel de sacerdote do lar. Então eu deixei de ser aquele rapaz que estava saindo da adolescência para a fase adulta, apenas que morava com os pais, para ter a responsabilidade sobre uma casa, para ser o cabeça de uma casa, de uma esposa. Lógico, a Duda ali, ela sempre trabalhou, ajudou, mas espiritualmente o homem, a gente aprende que ele é o sacerdote do lar. Então, a partir desse momento que a gente foi morar sozinho, a gente passou por uns momentos ali um pouquinho difíceis, mas graças a Deus, Deus sempre estava conosco ali e nunca deixou nada faltar. E hoje o crescimento que a gente teve como casal, no espiritual e também no natural é muito grande. Quando a gente olha para trás, a gente pensa assim, nossa, a gente é tão novo ainda. E Deus já realizou tantas coisas na nossa vida, então é extraordinário assim a mudança que isso causa nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente foi orientado no caminho que a gente deveria andar. Porque eu falo, eu comento com várias pessoas até hoje, se eu não casasse com a Duda, hoje eu seria um moleque. Porque a partir do momento que eu entrei na igreja, recebi instruções, a gente decidiu se casar, a gente começou a seguir por um caminho onde Deus queria que a gente seguisse. Tudo começou a fluir de forma favorável pra gente. Então, isso é extraordinário, o poder que Deus tem sobre o casamento e a graça que Deus concede a um casal. E realmente isso do Gui, eu tinha um pensamento completamente ao contrário, no sentido do sacerdote do lar. Porque devido ao meu pai viajar muito, minha mãe que assumia as coisas. Então, desde pequena, eu sempre vi minha mãe assumindo muitas coisas, minha mãe fazendo muitas coisas. Hoje não, hoje eles tiveram entendimento, pra glória de Deus, tem muita coisa mudada. Mas quando eu era pequena, meu pai viajando ali, minha mãe assumiu muitas coisas. Então, a minha visão sobre um casamento era exatamente essa, de a mulher ir à frente, a mulher assumir, a mulher ir fazer. E graças a Deus, Deus mudou meu pensamento a respeito disso, com os cursos ali que a gente fez na ICVV, Deus foi abrindo a minha mente, foi transformando o meu pensamento nisso. A gente também, na época, fez o curso de noivos que teve por uma época. Aquele curso de noivos, sinceramente, assim, abriu muito a minha mente, abriu muitas coisas de Deus, assim, para mim, para entender. E hoje eu entendo, que o sacerdote do lar é o homem. A mulher também tem os papéis dela, então isso foi algo que Deus também transformou na minha mente. E temos uma trajetória ainda aí que vai ser viver. Muita coisa Deus tem feito e vai fazer ainda na nossa vida e na vida de cada um. Família restaurada.